principal razão que o cérebro lembra do passado é para prever como algo vai funcionar no futuro. Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre o nosso processo de criação de hábitos e por que que o cérebro cria hábitos. Qual que é a vantagem dele nisso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O nosso cérebro, ele cria hábitos para, de modo geral, economizar energia pensando. O que acontece no processo de criação de hábitos, tá? Então a gente tem uma situação ali. E essa situação, a gente precisa tomar uma decisão frente a essa situação. Que tipo de decisão? Exemplo, eu acordei lá, inevitavelmente, e o que eu posso fazer? Eu posso pegar o celular ou eu vou direto escovar o dente. De repente, você que está investindo tem o hábito de já pegar o celular. Ou você tem o hábito de ir direto escovar o dente. Você criou um hábito de pegar o celular ou criou um hábito de ir direto escovar o dente. E como que isso aconteceu? Você acordou. Seu cérebro vai e te fala, beleza, você precisa fazer alguma coisa agora, tá? Você tem que fazer alguma coisa. Você tá ali ocioso, o que que você faz? Pega o celular ou vai escovar o dente, né? Você já vai começar o seu dia, às vezes você tá atrasado, olhou a hora e precisa levantar e escovar o dente para começar o seu dia. Então você cria um hábito a partir disso. E os hábitos, o que que eles têm? Quando a gente acorda, o cérebro pensa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Isso demanda bastante energia. Como assim? O nosso cérebro, ele precisa tomar uma decisão. A primeira vez que ele toma aquela decisão, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou levantar, eu vou escovar meu dente, eu vou pegar meu celular, eu vou direto comer, e o cérebro fica ocioso. Então, quando você já tem algo automático, o cérebro não precisa de toda essa energia, ele vai lá e pega o celular. Não é muito mais automático, não é muito mais fácil ele já ter uma pré-decisão? Então, por que que eu comecei com aquela frase de que o cérebro ele só usa o passado para prever o futuro? Em algum momento da sua vida, você decide pegar o celular quando você acordou. E o seu cérebro ele analisa o que que aconteceu depois. Poxa, eu fiquei relaxado depois que eu peguei o celular. Poxa, eu acordei, aquela pressão de acordar, peguei o celular, fiquei bem, olhei as coisas, né? Desestressei por ali na minha rede social, ou ok, olhei a hora, vi que ainda estava cedo, porque o meu corpo acorda bem, acorda no horário. Peguei o celular, vi até que eu podia cochilar um pouquinho, então, poxa, o cérebro tem uma boa lembrança daquilo, né? Diferente de, por exemplo, poxa, acordei atrasado e fui direto escovar meu dente, comer correndo e ir embora, o cérebro ficou mais agitado ainda depois daquele momento. E E aí o cérebro percebe isso, o que que ele vai querer fazer primeiro? Ele vai querer pegar o celular e ficar mexendo no celular quando você não tiver atrasado, certo? Porque quando você tiver, ele já vai ter que fazer muita coisa de uma vez. E é aí que começa a surgir um hábito. Coisas fáceis, automáticas, respostas automáticas que a gente vai fazendo. E dessa forma surgem tanto hábitos ruins quanto hábitos bons também, né? E o que seriam hábitos ruins? Por exemplo, ao meu ver, para mim, na minha rotina, quando eu pego o celular e perco tempo logo de manhã, para mim é um tempo perdido. Eu não queria ter ficado ali perdendo tempo no celular, eu queria ter pegado e já levantado. Mas às vezes eu tava com preguiça e fiquei ali, mas poxa, depois no meu final do dia eu posso sentir falta disso. Então, para mim, na minha concepção, é um hábito ruim. Mas pessoa que tem tempo, que gosta de já acordar aí nas redes sociais, às vezes trabalha com as redes sociais, poxa, já acorda, o celular já tá ali do lado, já começa a trabalhar. Ok, eu gosto de ter uma rotina matinal, então eu gosto de acordar, ir no banheiro e comer, para depois eu já ir começar a estudar. Eu gosto de fazer isso, eu prefiro, me sinto melhor assim. Como eu me sinto melhor assim, eu preciso fazer isso, né? E os maus hábitos, às vezes existem coisas que são tão automáticas que a gente nem sabe de onde que surgiram. Para pra pensar, se você fosse para você escrever todos os seus hábitos agora. Ai, acordo, levanto, bebo água, escovo os meus dentes, como um pão com manteiga, me troco, faço minha maquiagem, saio para trabalhar.
Aí no caminho do trabalho, eu pego tudo correndo as coisas e levo pro carro. No caminho do trabalho, eu faço sempre aquele caminho, aquela rota. Poxa, às vezes precisa. Olha que legal. Quando você vai para uma rota e tem algum impedimento na rua e a gente precisa mudar a rota, o cérebro já fica assim: meu Deus, eu vou chegar atrasado, o que vai acontecer? Será que eu sei por aqui? Né? Tudo isso faz parte também da criação de um hábito, né? Quando gera uma novidade no meio do caminho, o cérebro entra ele em uma grande produção de energia. Então, por que que o cérebro ele cria um hábito? Para diminuir essa demanda de energia. E tem muita gente que acredita que a gente perde a nossa liberdade criando um hábito, mas o cérebro ele não faz isso para a gente perder a liberdade, ele faz isso para economizar energia para outras coisas importantes. Então, por exemplo, se você cria um hábito de preparar sua comida no final de semana para a semana toda, olha o tempo que você vai economizar para outras coisas na sua semana se você não precisar preparar a sua comida, sabe? Então é daí que a gente surge em, poxa, pensar que isso é um bom hábito, né? Por exemplo, às vezes você acorda e tem mania de comer um docinho de manhã. Ah, isso é bom para você, te deixa mais desperto, mais alerta. Mas se você é uma pessoa que quer perder peso, talvez isso seja um hábito ruim a longo prazo. Então talvez isso precise ser mudado. E às vezes a gente só quer pensar, né, a longo prazo, muitas vezes em resultados que a gente gostaria de ter com a criação de hábitos. Mas se a gente não mudar os processos de criar um hábito, a gente não vai conseguir mudar os resultados que a gente teria. Então, pensando nisso, agora você tem um novo conhecimento. O cérebro ele cria hábitos para facilitar a sua vida. Quais hábitos têm realmente facilitado a sua vida e quais não têm? Porque os hábitos, eles são muito úteis, mas eles podem ser muito perigosos também, caso sejam hábitos que nos levam a uma vida que no futuro vai ser ruim. Porque se a gente tem hábitos ruins, no futuro a gente vai ter uma vida ruim. Se a gente tem hábitos bons, no futuro a gente vai ter facilitado muita coisa para o nosso futuro. O que seu eu de amanhã vai achar dos hábitos que você tem feito hoje, né? O seu cérebro ele vai automatizando as coisas porque ele viu que algo que aconteceu é bom. Mas será que tudo o que acontece que imediatamente é bom vai ser bom no futuro? Então, é isso aí. O nosso cérebro, ele cria hábitos para facilitar as coisas. Nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele tende a querer economizar a nossa energia para coisas futuras, a gente poder demandar muito mais energia. E quando a gente entende isso, a gente fica muito mais motivado de querer criar um novo hábito. Você ficou? Eu fiquei quando eu descobri isso. Espero que tenha feito sentido para você.